Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. A NTT autoriza nova linha de ônibus interestadual Marabá-Pará a Imperatriz Maranhão para a aviação Ouro e Prata. Decisão da Superintendência da NTT concede permissão para a operação da nova rota com prazo de início do serviço em até 30 dias. Essas e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, publicou a decisão SUPAS número 385, do dia 24 de março de 2025, que autoriza a aviação Ouro e Prata a operar o serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros na linha Marabá-Pará a Imperatriz Maranhão. A emissão do termo de autorização TAR número PAMA 008-8031 foi formalizada considerando que os mercados em questão são autorizados à empresa. A Ouro e Prata deverá iniciar a prestação de serviços em até 30 dias, contados do início da vigência do TAR, sendo permitida uma única prorrogação por igual período mediante justificativa. A decisão ressalta que o não cumprimento desse prazo e das condições estabelecidas pode levar à revogação do termo de autorização. A decisão também estabelece algumas regras importantes para a operação da linha. O artigo 3º da decisão proíbe a operação de seções em municípios distintos daqueles que constam no TAR delegados à autorizatária. Além da rota principal entre Marabá, Pará e Imperatriz Maranhão, o anexo da decisão detalha outras seções autorizadas para Ouro e Prata, incluindo Marabá, Pará, a Araguatins, Tocantins e Araguatins, Tocantins, a Imperatriz Maranhão. Marabá, Pará, Araguatins, Tocantins, Marabá, Pará, Imperatriz Maranhão e Araguatins, Tocantins, a Imperatriz Maranhão. Expresso Itamaraty é autorizado a operar de forma conjunta entre São José do Rio Preto, São Paulo e Porto Velho, Rondônia. Decisão da NTT envolve as linhas interestaduais São Paulo, a Porto Velho, Rondônia e São José do Rio Preto, São Paulo, a Porto Velho, Rondônia. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, deferiu o pedido da Expresso Itamaraty para realizar a operação simultânea das linhas interestaduais São Paulo, a Porto Velho, Rondônia, prefixo número SPRO 01000018 e São José do Rio Preto, São Paulo, a Porto Velho, Rondônia, prefixo SPRO 01000020. A decisão publicada sob o número decisão SUPAS número 382 do dia 24 de março de 2025 autoriza a empresa a operar simultaneamente no trecho que liga São José do Rio Preto, São Paulo, a Porto Velho, Rondônia. Compete à empresa manter os quadros de horários das linhas que fazem parte da operação simultânea sempre atualizados e compatíveis entre si, sob pena de sanções e medidas administrativas definidas em resolução. Rápido Federal tem pedido de autorização para a linha Goiânia-Goiás a Montes Claros, Minas Gerais, negado pela NTT. Decisão da agência alega que mercados objetos do pleito de emissão do TAR não são autorizados da empresa. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, publicou a decisão SUPAS número 384, dia 24 de março de 2005, que indeferiu o pedido de emissão do termo de autorização do TAR a Rápido Federal Aviação, empresa do Grupo Guanabara,
A solicitação era para a prestação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob regime de autorização, na linha Goiânia-Goiás a Montes Claros, Minas Gerais e suas seções. A decisão assinada pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, Juliano de Barros Samu, tem como um dos principais pontos considerados para o indeferimento o fato de os mercados objetos do pleito de emissão do TAR não serem autorizados à empresa. Elite Bus de BH tem pedido de modificação de linha Nova Serrana, Minas Gerais a Santa Cruz Cabrália, Bahia, negado pela ANTT. A agência nega solicitação da empresa para implementar sessões na rota já autorizada sob condição judicial. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, publicou a decisão SUPAS número 386 do dia 24 de março de 2025, que indeferiu o pedido da Elite Vitória 7000 Transportadora Turística Limitada, que opera com o nome fantasia Elite Bus, para modificar a prestação do serviço da linha interestadual Nova Serrana, Minas Gerais, a Santa Cruz Cabrália, Bahia, com implantação de seções. Referida linha havia sido previamente autorizada sob condição judicial por meio da decisão SUPAS número 965 do dia 3 de outubro de 2024. O indeferimento do pedido de modificação da Waybus / Elite Vitória 7000 foi baseado no que consta no processo número 505.011.193/2025-88. Marco regulatório do TRIP tem confronto de petições. A ANTT alega dificuldade em cumprir liminar. A Mobitech contesta e pressiona. A agência alega prazos exíguos e potencial ilegalidade na determinação para alterar a resolução em 60 dias. A associação refuta a existência de limitação cronológica ou obrigação impossível imposta pelo juiz. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitech, protagonizam mais um capítulo na disputa judicial em torno da regulamentação do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Em petições protocoladas na Sexta Vara Federal Civil da SJDF, as partes apresentam seus argumentos sobre o cumprimento de uma decisão liminar que determinou ajustes na resolução número 6033/2003. A disputa judicial segue com a expectativa de uma nova manifestação do juiz da Sexta Vara Federal Civil da SJDF diante dos argumentos apresentados pelas partes. O desfecho deste caso terá impacto direto na forma como o transporte rodoviário interestadual de passageiros será regulamentado no país. Origem da disputa. A liminar concedida à Mobitech suspendeu a realização da janela de abertura extraordinária e determinou que a ANTT, no prazo de 60 dias, promovesse alterações na regulamentação, incluindo a eliminação do limite de autorizações por mercado e a supressão do processo seletivo. A decisão proferida pelo juiz Manuel Pedro Martins de Castro Filho, em 17 de janeiro de 2025, atendeu a um pedido da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitech, em uma ação civil pública contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A Mobitech argumentou que a resolução ANTT número 6033/2023, que planejava a abertura progressiva do mercado, contraria a lei número 10.233/2001, que prevê a livre concorrência no setor, pois limitaria a entrada de novas empresas e favorecia as já estabelecidas. O juiz considerou a argumentação da Mobitech como provável e entendeu que a implementação da janela de abertura extraordinária representava um risco de dano, concordando que a resolução da ANTT não atendia ao objetivo legal de promover a concorrência. A ANTT alega prazo exíguo e inviabilidade legal. Em sua manifestação protocolada em 24 de março de 2025, a ANTT informa ao juiz sobre a dificuldade em cumprir a liminar que estabeleceu um prazo de 60 dias para a alteração da resolução número 6033/2023. A agência alega que o prazo
é excessivamente exíguo para realizar as alterações necessárias, que inclui a inclusão do tema na agenda regulatória, a realização de análise de impacto regulatório, o AR, e a submissão da matéria a um novo processo de participação e controle social. A ANTT argumenta que somente a etapa de contribuições da audiência pública requer um prazo mínimo de 45 dias. Além disso, a agência aponta para a necessidade de análise das contribuições, parecer da Procuradoria Federal junto à ANTT e deliberação da diretoria colegiada. Possui um prazo regimental de pelo menos 30 dias para pautar o processo. Outro ponto central da defesa da ANTT é a alegação de que o desenho regulatório eleito pelo órgão judiciário já foi praticado pela autarquia no passado, tendo resultado em rigorosa reprimenda dos órgãos de controle externo e do próprio judiciário. A agência cita o acórdão número 230/2003 do TCU, do Tribunal de Contas da União, que estabelece a necessidade de analisar os critérios de inviabilidade econômica antes da concessão de novas autorizações. Diante disso, a ANTT considera que o cumprimento da ordem judicial esbarra em obstáculos intransponíveis, tanto pela limitação de tempo quanto pela suposta ilegalidade da conduta exigida da agência reguladora, e pede a reconsideração da decisão judicial. A agência também apresentou dados da janela de abertura extraordinária número 1/2024, informando que 240 empresas solicitaram 45.564 mercados, dos quais 79% não são atendidos atualmente. A Mobitech rebate e aponta para a solução técnica existente. Em resposta à manifestação da ANTT, a Mobitech protocolou sua petição em 27 de março de 2025. A associação contesta veementemente os argumentos da ANTT, afirmando que não é necessário reiniciar todo o processo, pois já existe uma proposta técnica elaborada com base nas contribuições dadas na audiência pública que permitem o ajuste imediato da resolução número 6.083/2003. A Mobitech considera perplexo o fato de a ANTT, após 60 dias da intimação, alegar prazo exíguo. A associação argumenta que a constitucionalidade e a legalidade de um modelo de ampla concorrência no setor já foram confirmados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Tribunal de Contas da União, o TCU. Além disso, refuta a existência de qualquer limitação cronológica ou obrigação impossível imposta pelo juiz. A petição da Mobitech detalha que todos os atos necessários, análise de impacto regulatório e participação social, já foram realizados no processo número 50.500.0993/2022-51. Bastando a ANTT juntar as peças para corrigir a resolução número 6.083/2003. A associação enfatiza que as análises técnicas conduzidas por especialistas da própria ANTT já consideraram as contribuições da audiência pública, inclusive a Procuradoria da ANTT propondo ajustes nos critérios de inviabilidade econômica. A Mobitech destaca a existência de um despacho da COARP, Coordenação de Análise Regulatória de Transporte de Passageiros da ANTT, que apresenta uma nova proposta de resolução alinhada com o Comando Judicial e com as demandas da Associação e do Ministério Público Federal. Essa proposta simplificaria a outorga de autorizações, superando as dificuldades operacionais da ANTT. A associação alega que a resolução número 6.083/2003 é ilegal e inconstitucional, não é passível de implementação e está gerando uma multiplicação de litígios contra a ANTT, citando diversas liminares concedidas por outras varas federais. Diante do exposto, a Mobitech pede que a ANTT seja intimada e informa em 24 horas se dará cumprimento à liminar utilizando a proposta técnica existente para adequar a resolução número 6.033/2003. Solicita também que a ANTT implemente os critérios de classificação de inviabilidade e de processo seletivo público previstos na minuta de resolução da COARP. Galera, veio mais de notícia aqui pra gente aqui na parte da tarde.
Mas nesse mar de notícias, vou destacar aqui uma notícia positiva e outra negativa. A positiva é que a Expresso Itamaraty ela foi autorizada a operar de forma conjunta entre São José do Rio Preto, São Paulo e Porto Velho, Rondônia. E a negativa é que a Elite Bus de BH ela teve o pedido de modificação da linha Nova Serrana a Santa Cruz Cabralha, na Bahia, negada. Então é isso, minha gente. É um lado a empresa sendo autorizada e do outro lado uma outra empresa sendo negada, tendo pedido negado. Então é isso, minha gente. Que Deus te dê muita paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo.